Galera do futebol ilimitado, acabou de acabar, né? Dá pra se dizer, a primeira rodada das eliminatórias na Europa em relação ao futebol, rendimento de duas seleções importantes. A questão é a Alemanha, que nessa quinta-feira venceu. Vamos destacar o gol do Gundogan na segunda etapa, um bonito gol do volante do Manchester City, né? Que conseguiu limpar dois marcadores e bater no canto. E também o empate da Espanha, surpreendente empate da Espanha com a Grécia. São tópicos diferentes, é claro que a gente pode falar bem de rendimento de futebol. O Joachim Löw já está na sua reta final descendente na seleção da Alemanha, vai apenas ter ali o ciclo dele encerrado na Eurocopa desse ano, se tivermos Eurocopa, eu imagino que vamos ter. E a Espanha, com o Luis Henrique no comando, tendo seus percalços, né? A Grécia sempre muito defensiva, com estrutura física muito forte, não se classificou para a Eurocopa, mas vai buscar aí nessa intensidade de repente conseguir uma repescagem, uma vaguinha para a Copa do Mundo. Mas a Espanha não pode empatar em casa com a Grécia, dentro das possibilidades de elenco. Hoje a gente teve alguns jogadores com alguns nomes diferentes, né, sendo colocados em campo. Bom destacar, né, nomes como o Oyarzabal aparecendo na seleção, é um meia de muita velocidade, de muita técnica, enfim, alguns jogadores de alguma categoria, né, como o futebol espanhol exige desde muito tempo. E a dificuldade que a Espanha encarou com a Grécia é que ela pode encarar com outras seleções que venham fechadas nos seus domínios ou fora, enfim, a Espanha precisa lidar melhor com situações como essa. E apesar de ser um momento diferente, essa questão de pandemia também atravanca um pouco a situação das seleções. É necessário lidar melhor. A Alemanha teve muita facilidade com a Islândia, e eu acho que a Islândia também deixou um pouco a desejar no seu futebol, né? O Gunnarsson muito mal, o volante, cabeça de área. Alguns jogadores não conseguiram encostar na bola durante boa parte do segundo tempo. A Alemanha mantendo a sua posse, né, como é característica, meio que, digamos que deu uma desligada no jogo. A Islândia pouco reagiu com os cruzamentos para dentro da grande área, sem direção e mal feitos, né? A Alemanha, por sua vez, com um bom toque de bola, tendo ali Kimmich, depois entrando ali a parceria com o Goretzka, que é a parceria do Bayern de Munique muito longeva, né? Os bons títulos do Bayern, conseguiu até de certa forma construir uma vitória muito tranquila diante de uma seleção que esteve na Copa do Mundo passada, né? Na última Copa do Mundo, a Islândia. Bom destacar também partidas que aconteceram ontem, na quarta-feira. Daqui a pouco eu vou falar de mais umas que aconteceram hoje, vamos falar de outras que aconteceram na quarta-feira, como o empate da França dentro de casa com a Ucrânia. Chama muita atenção porque alguns meses atrás houve um amistoso entre França e Ucrânia e a França ganhou de 7-1. E aí o que eu falo, no que é jogo valendo de amistoso. A França teve muitas dificuldades, levou um gol ali esquisitíssimo, a bola, a arbitragem, né, que a bola bate no Kimpembe e entra, né, no zagueiro do Paris Saint-Germain, e entra no gol do Lloris. Resultado surpreendente, Mbappé muito abaixo, gera alguns questionamentos em relação ao Mbappé da seleção, que não vem num alto nível como vem o Mbappé do PSG. É curioso, né, porque é óbvio que jogos de seleção eles são muito mais escassos. Esse ano, por exemplo, são os primeiros, né, de 2021 da seleção na França, primeira data FIFA, né, de maneira geral, mas um pouco abaixo o futebol do Kylian Mbappé em relação ao que ele oferece no Paris Saint-Germain, se tornando inclusive o principal jogador da equipe parisiense. Coisas à parte, né, o Griezmann muito mal, mais uma vez, na seleção da França. Não está conseguindo mais resgatar o Griezmann da Eurocopa e da Copa do Mundo. Acho que o Griezmann vive uma certa descendente na própria carreira de fato. Mas é a mesma base, né, da seleção da França, do Kanté, que também errou alguns passes ontem, também falhou na marcação. O Mbappé falha na marcação, inclusive no gol da seleção da Ucrânia. Algumas coisas que ainda precisam ser revistas aí na seleção da França, para não ser questionada a seleção campeã do mundo, que entra já na próxima Eurocopa como candidatíssima a título. Ainda por questões de elenco, a melhor seleção, para mim, do mundo, na minha opinião, pelo menos. Quanto a Portugal e Azerbaijão, uma vitória também com um gol contra, né? Um gol contra, a bola cruzada e o zagueiro botou para dentro da rede. Houve até uma discussão, será que Portugal precisa tanto de Cristiano Ronaldo como precisava alguns anos atrás? Com certeza não. A dependência é muito menor hoje do que já foi outrora.
Seleção de Portugal hoje tem peças à reposição muito interessantes, João Félix, Diogo Jota, por aí vai, né? Bernardo Silva, enfim, jogadores de categoria. E não que o Cristiano Ronaldo não seja útil, ele vai ser bastante útil, porque tecnicamente ainda é um dos melhores, e com a extensa carreira vitoriosa tem muito a ajudar, tem respaldo na seleção de Portugal. Mas acredito que hoje ele não faça mais tanto a diferença, porque o elenco está recheado de ótimos jogadores dessa vindoura fase aí da seleção de Portugal, que para muitos, olha só, hein, quem diria, pode entrar na próxima Copa do Mundo como candidato a título. Portugal, que ainda é o atual campeão da Eurocopa, afinal não tivemos a edição de 2020 e deve ser postergada ainda para acontecer esse ano. Dito isso, vamos falar dos outros jogos de seleções importantes que aconteceram nessa quinta-feira. Itália venceu por 2-0 a Irlanda do Norte. Itália nessa ressurreição brasileira, né, com mais um jogador que esteve na relação hoje, brasileiro naturalizado italiano, agora Rafael Toloi. Vem buscando ali algumas situações, jogou hoje com Insigne, com Immobile, um time bem mais ofensivo do que o natural da Itália, com o Verratti municiando pela volância, municiando o time da Itália, enfim, peças interessantes num time que ainda precisa de uma melhor distribuição de jogo, e aí é um trabalho que vai gastar muito ainda a cabeça do treinador. E quanto à Inglaterra, que venceu San Marino constantemente aos concursos, não é um time que vai assustar muito, mas me chamou a atenção a abraçadeira no braço de Sterling, né? Raheem Sterling agora é o capitão da seleção inglesa, que marra, né, do Sterling, que até um tempo atrás era um dos jovens da seleção e agora já é um dos mais experientes, porque a seleção da Inglaterra é formada em toda a sua absolutidade por jovens, né? Que a gente já vê botando o pezinho ali o Mount, já vê botando o pezinho ali o Daniel James, jogadores que são destaques de Manchester United e de Chelsea. É curioso, é uma renovação interessante que vai precisar ainda das peças antigas para se reforçar, como Henderson, Kane e por aí vai. Falo antigas no sentido de que estiveram na última Copa, né? Para fortalecer o seu sistema ofensivo. A aguardar, pode ser uma das seleções mais interessantes da Eurocopa e dessas eliminatórias de Copa do Mundo. Como vocês sabem, as eliminatórias sul-americanas foram adiadas, né? Não vão acontecer ainda essa semana. As únicas seleções sul-americanas que devem entrar em campo nesse final de semana, amanhã, são Chile e Bolívia, vão realizar um amistoso em território chileno. Não sei se dá para tirar muita coisa de um jogo entre Chile e Bolívia, mas espero nas próximas semanas aí estar falando também das eliminatórias sul-americanas aqui no canal, porque são as eliminatórias que nos interessam, né? Que são as eliminatórias que envolvem a seleção brasileira. É isso aí, pessoal, tudo que eu queria falar por hoje, a gente se vê na próxima. Valeu!